Anteriormente em O Enigma de Alexandre. Desculpe, Arnaldo. Mas é bom você não saber de mais nada. Safira. Eu sou uma pessoa de confiança. Se precisar de ajuda, pode falar comigo. Pode deixar. Passar bem. Saindo Safira com seus homens pelo caminho do norte, voltou Arnaldo para dentro. Disse Francisco a Arnaldo, fitando seus olhos nele quando entrou: Precisamos recuperar aquela Bíblia. O Enigma de Alexandre, parte 5. Safira. Entre. O que te traz aqui? Eu disse que voltaria ao fim da tarde com notícias de sua filha. Ah, sim. Desculpe-me. Eu estava muito entretido com o livro que você me trouxe. Nem lembrei que você vinha. Posso me assentar? Claro. Você não precisa pedir permissão para isso? Passei pelas suas terras e fui às terras de Arnaldo. E adivinhe? Encontrei no meio da mata um lugar de culto. Tudo indica que foi construído pela montanha. Nada sobre minha filha? Achei a pulseira que Opala recebeu quando era pequena, que você deu a ela. Minha filha querida. As entranhas de Anselmo, então, se comoveram e ele não pôde mais conter suas lágrimas. Vendo isso, Safira abraçou-o e, com afagos, buscou consolá-lo, dizendo: Alguém encontrou aquele lugar na mata e libertou Opala e deve estar cuidando dela. Como assim? Não temos mais ninguém em quem possamos confiar. Você não confia em Arnaldo? Vocês foram grandes amigos no passado. Eu não mereço a ajuda dele. Fiz muita besteira. Devo um pedido de desculpas para todo mundo nessas terras. Enganei muita gente. Fique calmo. A gente vai dar um jeito. As coisas vão terminar bem ainda. Conversei com Alberto sobre a possibilidade de fazer uma assembleia. Não consigo mais guardar todos esses segredos que escondi por tanto tempo. E, se for para enfrentarmos a montanha, precisaremos de ajuda. Você tem certeza de que isso vai dar certo? Nessa hora, levantou-se Anselmo e dirigiu-se para a cozinha, dizendo: Desculpe, Safira. Esqueci de lhe oferecer algo para beber. Pode ser um chá? Anselmo, não precisa se incomodar. Não estou gostando da expressão de seu rosto. Precisa me dizer alguma coisa? Primeiro vou lhe trazer o chá. Depois conversamos. Enquanto Anselmo, após adentrar a cozinha, preparava o chá, Safira, assentada no sofá da sala, pegou o livro que lhe trouxera, o qual estava sobre a mesinha de centro e, havendo aberto aleatoriamente em uma passagem, leu as seguintes palavras: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O que será que isso quer dizer? Indagou consigo mesma. Voltou um pouco naquele texto e leu noutra passagem: Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Marcou então aquela página com seu dedo indicador e abriu num texto aleatório no meio do livro e lá encontrou escrito: Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. E, mais à frente, leu também: Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Porém, logo, em seguida, leu ainda: Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Viu, pois, Safira, naquele Salmo 73, a descrição de homens maus edificando seus impérios, maquinando perversidade, prosperando e não sofrendo nenhum dano. É exatamente o que estamos vivendo. Homens maus fazendo todo tipo de trapaça. E parece não haver justiça. Afligia-se em seu íntimo enquanto lia aquelas palavras, esperando uma migalha de justiça, até que, enfim, leu naquele mesmo texto: Até que entrei no santuário de Deus, então entendia o fim deles. Santuário. Como assim? Virando então muitas folhas, para além de onde estivera ao princípio, leu o seguinte: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário, e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. E, mais à frente, encontrou: Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E também, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. A esta hora, já havia Anselmo preparado o chá, e vinha para a sala, na direção de Safira.
Voltou ela ao texto em que estivera inicialmente, e virando algumas folhas, leu em voz alta a passagem que encontrou. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Que é isto, Safira? Está no livro. Como assim? Deixe-me ver. Veio Anselmo e assentou-se ao lado dela e entregou-lhe uma xícara de chá, pondo a jarra com o restante da bebida sobre a mesinha. Entregou também Safira o livro a Anselmo e ele também abriu aleatoriamente em uma passagem e encontrou um texto que dizia: Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará-te, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. E, um pouco antes, leu: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Perdão. É disso que eu preciso. Será que existe perdão para mim? Depois de eu ter feito tanta besteira? Anselmo, procure no livro. Talvez você ache alguma resposta. Abriu Anselmo o livro, quase no fim, nas últimas páginas, e leu o escrito. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Ainda existe uma chance para mim. Sim. Todos nós somos pecadores e precisamos de um sacerdote. O único sacerdote, que está no verdadeiro santuário, o qual não é construído por nossas próprias mãos. Quem é fiel para perdoar e nos purificar? Continuou Anselmo a ler o texto que encontrou e, logo à frente, achou as seguintes palavras: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Falou logo Safira. Esse é o Jesus que Opala conheceu. Ele pode nos salvar de nós mesmos e de nossos pecados. Ele pode nos dar a vida eterna. Anselmo estava confuso. Olhou ele, então, para a janela e lembrou de todas as vezes que Opala tentou lhe falar da salvação e ele não cria nela. Preciso de mais respostas. O que devo fazer agora? Tomou, então, Safira o livro, havendo aberto, leu as seguintes palavras. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Também, Anselmo, tomou com cuidado o livro, assustado com as coisas que estava encontrando, e abriu mais um texto e leu: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Anselmo, precisamos orar. Como fazemos isso? Nas poucas vezes que peguei Opala orando escondida, ela estava ajoelhada, com as mãos cruzadas e os olhos fechados. Já ouvi dizer, não lembro onde, que, nas comunidades cristãs, as pessoas oram com as mãos dadas, como uma espécie de sinal de união. Podemos fazer assim também. Ajoelharam-se, então, sobre o tapete da sala e, havendo ambos dado as mãos e fechado os olhos, começou Safira a falar com Deus. Senhor Deus deste livro e de Opala, não sabemos se você é de fato o Senhor de todas as coisas, porém sentimos nosso coração arder com as palavras deste livro. Por algum motivo fomos trazidos até este livro e agora necessitamos de orientação. É verdade que o cristianismo é a religião verdadeira? E o que devemos fazer no tocante a todas essas verdades? Estamos confusos. Precisamos de um norte. E, por favor, cuide de Opala, onde quer que ela esteja, e dá-nos uma direção e um sentido nessa guerra contra a montanha. Nessa mesma hora, estando eles ainda orando, como que por milagre, a Bíblia que estavam lendo caiu da mesinha aberta em uma certa página e a janela se abriu sozinha e uma pluma trazida pelo vento caiu sobre a Bíblia apontando uma passagem específica.
Abrindo, então, seus olhos, Anselmo leu a passagem em voz alta. Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. Ele é a verdade. Vindo novamente o vento, folheou as páginas da Bíblia, abrindo em uma nova passagem, e uma nova pluma apontou o texto, o qual foi lido por Safira em seguida. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Agora sabemos a nossa missão. Dá para entender por que Opala levava tão a sério a tarefa de testemunhar. Olharam então Anselmo e Safira para cima e louvaram ao Senhor e agradeceram por terem sido trazidos até o livro, bem como prometeram servir a Deus dali por diante e fazer sua vontade. Enquanto isso, Alberto chegava diante da casa de Arnaldo para falar com ele. Boa noite, Sr. Arnaldo. Fale, Alberto. Em que consiste sua vinda? Haverá uma assembleia para todos os fazendeiros da região na Casa do Povo amanhã de manhã, às 8 horas. É importante que todos compareçam. O que houve? Para que essa assembleia agora? Também não sei ao certo. Anselmo me pediu que eu a convocasse. Anselmo deve estar aprontando as suas como sempre. O assunto dessa vez parece sério. Está deixando o homem careca de preocupação. Então tá. Amanhã comparecerei sim. Tenha uma boa noite. Boa noite. Até amanhã. Continua. Se você gostou desse modelo de conteúdo e gostaria de assistir a continuação dessa história, por favor, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço. E até breve.